Fala, meus amigos, minhas amigas. Gente, a parte da música que fala e o Corinthians não é brincadeira, não é metáfora, não. O Corinthians não é brincadeira mesmo. Bom, galera, quando tudo parecia resolvido, vamos ter finalmente o técnico, o maior técnico da história do clube tá de volta. De repente a gente acorda hoje de manhã com uma nota na página oficial do Corinthians falando que as negociações foram encerradas, com uma nota do própria assessoria de imprensa do Tite falando que a negociação estava encerrada. Bom, o Corinthians estava negociando com o técnico Tite, como é do conhecimento de todos aí. O negócio já estava muito encaminhado, já era esperado que ele fosse treinar o time para o jogo dessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana, quando de repente aparece essa notícia hoje de manhã. Bom, vamos por etapa, galera. É o seguinte, saúde mental é uma coisa que não é brincadeira. Eu tenho convívio com pessoas que têm algum tipo de problema nesse sentido. Cara, é uma coisa assim que foge do controle da pessoa. Só quem convive de perto com pessoas que têm esse problema sabe. Pode acontecer mesmo da pessoa travar e não conseguir. E o que foi relatado foi o quê? Que o Tite já vinha negociando, né? Como é de conhecimento de todos, ele tinha aceitado ouvir a conversa do Corinthians e tal. Parece que estava tudo caminhando para um desfecho positivo, mas ele teve uma crise de ansiedade, ficou travado e o filho dele optou, né, por entrar em contato com o Corinthians e falar que achava melhor não dar sequência, né, no processo, que ele não teria condições de treinar o Corinthians nesse momento. Bom, como eu falei, esses problemas de saúde mental eu não vou questionar, porque a gente não sabe se teve um gatilho que travou ele realmente, que ele não conseguiu, né? Como eu falei, é algo muito sério, que se de repente acontecer algo nesse sentido, a pessoa pode realmente travar. Mas eu acho muito estranho porque será que nesses últimos tempos ele não vinha tendo nada? Foi algo assim que geralmente quem tem esse tipo de problema, como eu falei, eu convivo com pessoas que têm esse problema, tem um histórico, né? E o Tite, pô, um cara que já, um treinador de futebol, a gente sabe como a gente acha que esses caras, né, têm a vida mansa pelo salário que eles ganham, enfim, né? Mas dentro da profissão dele, tem o estresse, tem a cobrança, né? Então eu acho que, por exemplo, se ele tem esse tipo de problema, já era para ele ter algum tipo de sintoma, algum tipo de coisa que já deixasse a família em alerta, né? E foi falado que ele foi contactado pelo Grêmio, né? Não teve conversas, foi contactado pelo Santos, não teve conversas. Só que não teve conversas porque ele falou assim: ah, não, gente, eu tô mal de saúde, eu preciso me tratar. Não, não teve conversas porque ele não teve interesse de treinar esses times. E no Corinthians apareceu esse interesse. Então, tipo assim, se é um problema de saúde que ele tava, como eu falei, a não ser que foi algo assim, realmente específico mesmo, que não, eu tô bem e pá, deu um piripaque nele e ele travou igual o Chaves lá, fica congelado lá. Não consigo. A não ser que seja isso, é esquisito, gente. Ele tá negociando assim, então, né, abre brecha pra teorias da conspiração, né? Tem gente, eu ouvi gente falando, será que não foi alguma ligação do Andrés que ele recebeu lá, falou assim, pô, você é meu parça, você vai ser treinador do cara aí que praticamente ferrou com a minha chapa política dentro do clube, não sei, entendeu? Abre margem pra esse tipo de coisa aqui, porque foi muito estranho, cara, muito esquisita essa negativa, a gente já contava praticamente com o Tite treinando o time no próximo jogo, né? Bom, e agora? Quem poderá nos ajudar, como já diria Chapolin Colorado? É complicado, porque o Corinthians praticamente já estava contando com ele, meio que a negociação com o Dorival Júnior, vocês viram? Eu postei o vídeo aqui no canal anterior a esse, praticamente falando que o Dorival estava certo, que foi o que todo mundo noticiou. A negociação com o Dorival tinha subido no telhado, e agora? Vai atrás do Dorival de novo? Né? Tipo assim, você dá margem pro Dorival falar assim: ah, e aí? Vocês me desprezaram porque vocês queriam ficar com o Tite. Agora eu quero mais, entendeu? Como diz o Corinthians entra na posição de
de mais fraco, né? Da ponta mais fraca dessa negociação agora, né? O Dorival vai poder exigir. E o Corinthians, além de entrar como a ponta mais fraca dessa negociação, pela situação em si, ainda tem mais um complicador que, se o Dorival pedir algo muito exorbitante e o Corinthians falar, não, não quero, e aí? Vai fechar com quem? Porque todo mundo lembra do nome do Luiz Castro, né? Eu acho que, na minha opinião, é um nome que eu até preferia, tanto do que o Tite, do que quanto o Dorival. Só que ninguém já foi noticiado que o Luiz Castro falou que não tem interesse de treinar time nenhum nesse momento, né? Então e aí, sem Tite, sem Luiz Castro e sem Dorival, vocês partiriam para quem, né? Nesse mercado aí de técnicos aí, Diniz, Eduardo Batista, Voivoda, talvez, é um nome que já foi especulado no Corinthians várias vezes e parece que ele tá mal lá no Fortaleza. Pode ser, né? Tem o jogo da Libertadores e pode cair. Ou aceita o que o Dorival pedir. Deixa um comentário aí pra mim se vocês têm alguma outra sugestão, fora essas daí que eu citei. Eu sei que, assim, galera, na minha opinião particular também, quero que vocês comentem sobre isso, se vocês pensam igual a mim. Esse episódio tem que pôr uma pá de cal nesse assunto Tite no Corinthians, entendeu? Eu sei que eu já vi principalmente o Vessone falando que o Corinthians sempre tem por obrigação abrir conversas com o maior técnico da sua história, quando ele tá sem técnico. Pra mim, cara, se daqui a 2 anos... o Corinthians tá sem técnico de novo e o Tite tá no mercado. Na minha opinião, não deve ir mais, entendeu? Porque por mais que a negativa dessa vez, beleza, foi por esse problema de saúde, mas não tem como esquecer as outras negativas. E tudo isso somado, pra mim não tem mais clima. O, o Tite, o Corinthians, aliás, ele tem esse lance de ficar buscando no passado soluções pro presente, né? Vamos trazer o Jô, porque ele foi artilheiro do Corinthians em tantos anos atrás. Vamos trazer o Tite, porque ele foi o técnico mais vitorioso do Corinthians há 13 anos atrás, né? Então, assim, cara, tem que olhar pro futuro, entendeu? Quando você fica nesse ciclo vicioso, não é garantia. Mais ou menos se fosse tração um comparativo, assim, com o ramo dos investimentos, né? Que tem aquele ditado que resultados passados não são garantias, entendeu? Se você comprou uma ação, sei lá, uma coisa, porque ela teve tal rendimento no passado, não é garantia que ela vai ter o mesmo rendimento no futuro. E no futebol funciona igual, cara. Quantas vezes o Corinthians teve vários exemplos aí de querer repatriar jogadores porque ele deu muito certo no passado, porque ele é muito Corinthians e que não deram em nada, entendeu? Então, vamos olhar pra frente. Eu sei que a situação é difícil por conta do mercado, né? Vai ser difícil a gente ir dormir com Dorival, Tite e Luiz Castro na mente e daqui a pouco acordar com, sei lá, com Fernando Diniz treinando o Corinthians, né? Mas só que, cara, tem lá os dirigentes, o Fabinho Soldado, enfim, as pessoas competentes para buscar alternativas, né? Que a gente ache um técnico aí, de repente. Eu sei que é meio difícil ficar fazendo experiências, mas só que tem que citar o nosso rival, né? O Abel era um técnico que nunca tinha tido trabalho em times grandes, era treinador do PAOK lá, da Grécia, que até o Abel ser técnico do Palmeiras era um time que eu nunca tinha ouvido falar e deu certo, entendeu? Quem sabe, não é o caso de pensar em algo nesse sentido, né? Vamos lá, galera, o Corinthians não é fácil não. Quinta-feira tem jogo, provavelmente vamos de técnico interino, né? A não ser que haja mais alguma reviravolta, que esse negócio aí tá parecendo novela mexicana, cada dia é uma novidade diferente. E a não ser que haja uma reviravolta muito grande, quinta-feira vamos de técnico interino pela Copa Sul-Americana aí e seja o que Deus quiser. Beleza, galera? Valeu, forte abraço pra vocês. Deixa aí nos comentários pra mim, você acha que num futuro o Corinthians deveria aceitar o Tite numa sexta oportunidade dele negar o clube novamente? Vocês têm alguma ideia de técnicos pro Corinthians nesse momento, sem ser Tite, Dorival Júnior e Luiz Castro? Quem vocês acham que poderia dar certo? Deixa um comentário aí pra mim, valeu? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal aí, a gente tá sempre
falando de Coringão aí. Tô começando o canal, muito feliz com os primeiros inscritos aí, já estamos em 2.800 quase. E bora que bora, vamos seguir na batalha aí falando sobre o Coringão sempre aqui no canal, beleza? Valeu, um forte abraço. Vou deixar dois vídeos pra vocês aqui que podem interessar, se você é novo por aqui. Tem um vídeo que eu fiz sobre o craque Neto e algum outro vídeo aí que o YouTube vai recomendar pra você sobre assuntos do Corinthians, beleza? Valeu, galera. Forte abraço pra vocês. Vai, Corinthians. Até quinta. Tamo junto. Até mais.